Pronto, vamos lá, né, gente? Nós hoje estamos no nosso, deixa eu ver aqui, hoje nós estamos no nosso penúltimo encontro. Já avançamos em algumas coisas, deixa eu colocar aqui mais um pouquinho na nossa apostila. Vamos ser bem breve com a apostila e já conversar todos finalmente. Já estamos encerrando aí a disciplina, daqui 2 encontros, praticamente. Um encontro, né? Nós temos devendo um. Eu acho que vai aparecer aí para vocês a apostila. Nós, essa parte da política de acompanhamento, né, coordenador e etc., nós já passamos por ela, já falamos um pouco para vocês. E aqui nós temos uma coisa que alguns alunos perguntaram, né? Sobre o roteiro e sobre o modelo de relatório, roteiro de apresentação. Gente, nós vamos seguir o mesmo padrão que nós fizemos no passado. Não, eu não vi nada novo, pelo menos eu li de novo, conversei com a Amparo. Então, assim, tinha gente em dúvida, como é que eu faço esse relatório, etc. O relatório, ele parte do princípio de que vocês, aqueles que já conseguiram, que estão em sala de aula virtual, né, ou em algum grupo virtual de professor, mesmo que seja, tem uma colega de vocês que conseguiu entrar em um grupo de professores de português, parece que não é todos os professores, mas é alguns. Assim, diante de uma pandemia, vocês vão relatar o máximo que vocês conseguirem, né? A faculdade, e a Amparo sabe disso, não pode cobrar de vocês aquilo que vocês não terão acesso. Claro, esse estágio de forma presencial, ele teria muito mais riqueza, com certeza. Então, nós vamos fazer ele da melhor forma possível, de uma forma virtual, como nós estamos fazendo. Ontem nós conversamos sobre isso com um grupo de professores, inclusive eu coloquei um banner aí, viu, se vocês tiverem tempo, segunda de manhã, coloquei no grupo, segunda de manhã a gente vai estar dando uma palestra para todos os professores de ensino fundamental da cidade de Valença. Aí vai ter um link lá, o pessoal lá da cidade, o pessoal de Valença me ligou, aí todos os pedagogos da prefeitura do ensino fundamental vai estar nessa palestra segunda-feira de manhã. E a gente vai estar lá, eu disse que ia passar para vocês, a coordenadora de Valença disse, não, pode passar, eu disse, não, porque tem umas meninas que estão fazendo o curso, eu quero passar o link para elas, eu vou colocar no grupo. Então é o seguinte, nós vamos lidar com esse relatório, com essas questões. Para que existe um estágio supervisionado fundamental 2? É para você entender, e aí eu quero aproveitar essa aula, como a gente sempre costuma dizer, se você conseguir pegar a essência da disciplina, ela pode ser presencial ou à distância, que você precisa compreender o que é que você está fazendo. Então, essa disciplina, ela é para te dizer assim, a parte teórica do Fundamental 2, o que é? É quando você construiu lá, quando você digitou e mandou para mim, a leitura que você fez sobre como deve ser pensado o Fundamental 2. Fundamental 1 é uma coisa, Fundamental 2 é outra coisa. Então, o estágio 2 lá do Fundamental, esse estágio 2 do Fundamental, na questão do professor e etc., nós temos que observar como é que o professor lidar com essas situações que foram apresentadas para ele. A Bahia, eu não sei nas escolas que vocês estão participando, diferente de alguns outros estados, ela está bem atrasada no que diz respeito às novas metodologias, tecnologias, na verdade, melhor dizendo, no aprendizado. Tanto é que a coordenadora, você tem uma ideia, a coordenadora que me chamou para a palestra segunda-feira, ela disse que tem professores que estão tentando aprender o que é o Meet. Ele nem sabe ainda entrar no Meet, mas vão ter que dar aula para os alunos. Então, assim, isso está ainda iniciando devagar e com muito cuidado. E aí nós vimos, né, nós passamos aqui, o estágio supervisionado do curso de pedagogia, tá, Maturité, ensino fundamental, do curso de pedagogia e licenciatura na modalidade presencial. E aí nós vimos aqui, objetivo geral, já passamos,
objetivo específico. Eu quero passar porque sempre tem um aluno que não estava na live ou por alguma razão não assistiu a aula. Tem um ponto aqui que eu queria tocar, cadê? Não é coordenador do curso. Pronto, tá aqui. Orientar o aluno em todos os passos relativos, não é esse aqui não. Pronto, tá aqui. Supervisor de campo. Participar do processo, que é o que nós estamos fazendo, orientar as práticas. O estagiário informa-se sobre o estágio do coordenador, entrega a documentação, isso a gente passou. Essa avaliação, nós passamos por ela, como é que ela deve ser feita, para que deve ser feita, os parágrafos aí de cada um, explicando como é que são as avaliações e como elas são divididas. E aqui nós temos qual é a sua observação. É isso aqui que eu queria colocar. Que da última vez eu não fiz essa leitura, apesar que eu falei algumas coisas, mas eu quero ler o material de vocês, se vocês não leram, para vocês terem uma ideia do que é que a faculdade espera de vocês, tá bom? Além daquilo que nós já discutimos, já falamos, mas eu quero ser agora bem criterioso na leitura de alguns pontos aqui. Atividade é observação da prática pedagógica, ou seja, observar as referências para observação, teorias pedagógicas, tendências curriculares, integração das disciplinas, etapa do planejamento. Você vai ali para... Claro, você não vai ficar criticando, se você está com um grupo de professores, você vai observar o quê? Quando esses professores planejam, eles se preocupam com os aspectos curriculares, né? Eles já estão no piloto automático, essa expressão piloto automático que a gente usa muito, é preciso ser entendida não como uma coisa pejorativa, mas é uma coisa que você parou. Então, quando você participou de uma reunião que tinha professores, você viu essa preocupação de, não, essa imagem não fica legal, essa questão, essa atividade trabalha aquilo que está no BNCC e tal. Porque se você não viu nada disso quando você participou, é um sinal de você não ser igual esse grupo que você estava. Por isso que é uma observação. Você não vai ali se manifestar, dizer, gente, que professores ruins são vocês, pelo amor de Deus. Não dá para fazer isso. Você está ali para observar. Mas o estágio é para isso, é para você observar e dizer assim, como é que eles decidem? Porque vocês mesmos, né? Cristina, Nayane, o Antônio, todo mundo que está aqui, vocês estão aprendendo. Aliás, vocês estão percebendo, porque vocês vão aprender todos os dias, assim como eu, o que é preciso fazer para construir uma aula, para construir uma ementa, para construir um plano de aula. Eu tenho que olhar os parâmetros curriculares, o que é que o BNCC diz, qual é a habilidade e competência para esse ano. Primeiro ano, qual é a habilidade e competência de história? É trabalhoso, gente. É trabalhoso. Se o professor quiser fazer exatamente... Porque, assim, é tudo pensado. Mas se você realmente quiser ser um bom profissional, quando você vai para a escola, você não tem obrigação... Não dá. Eu não sei. Eu sou licenciado em História. E você me perguntar quais são todas as habilidades e competências do primeiro ano, do quinto ano, eu não sei. Então, quando eu vou planejar, eu tinha que ter esse encadernado do meu lado, e aí essa minha aula era de Revolução Francesa. Eu ia ver qual é a turma que eu estou dando aula. Sétimo ano. Quais são as habilidades e competências que eu preciso desenvolver no meu aluno dando aula de Revolução Francesa? Estabelecer uma comparação entre o absolutismo e a democracia que ele vive hoje. O que é que esse aluno tem que desenvolver ao assistir minha aula? É uma preocupação, gente, que muitos professores não têm. Mas está no BNCC, está nos parâmetros curriculares. Tudo o professor precisa saber o que é que eu quero com isso, o que é que eu quero desenvolver. Tem professor que acha, me desculpem, que dar aula é só ler o livro e ir para o quadro. Não é. E é por isso que vocês estão observando. Dar aula é saber o que é que eu quero desenvolver no meu aluno com essa dinâmica, com essa didática. Por exemplo, daqui 2 semanas, eu vou fazer um treinamento de um grupo de professores aqui de Salvador. Só quero estar em Salvador. Aqui de Fortaleza.
aqui de Fortaleza. E aí tem uma dinâmica das árvores. Você coloca cada árvore, cajueiro, goiabeira e tal. Aí cada árvore tem assim, a goiabeira, vamos supor, ela é uma árvore que produz sombra, amigável e tal, e tal, e tal. E cada árvore tem uma especificidade. Aí eu vou jogar as árvores no computador aqui e o professor vai escolher. Quando ele escolher, aí eu vou juntar todas as árvores que eles escolheram e vou colocar em um mural aqui eletrônico para eles verem. E aí vou dizer, olha, tem professor que se identificou com a criatividade, tem professor que se identificou com a árvore da sociabilidade, tem professor que se identificou com a árvore do pensamento, ele é mais calado e tal. Pronto. Aí eu vou perguntar ao professor no treinamento, por que vocês acham que eu fiz essa dinâmica? De você escolher uma árvore que identifique com você e a gente colocar todas as árvores juntas. Para que foi feito isso? É para mostrar que nós somos uma grande floresta com árvores diferentes e aí está a diversidade. A diversidade nós não somos iguais, pensamos, agimos e sentimos coisa diferente. Ou seja, a aula é pensada. Olhando os... Agora você é chato, mas você tem que fazer. Você vai ter que ler parâmetro curricular, vai ter que ler o BNCC, porque o livro não vem mastigado. Não adianta. E os livros agora, cada vez, vem menos coisa ainda. É para você ir atrás, entender por que é que estão se fazendo aquilo ali. E vocês, eu já falei isso, vocês são a base, é por isso que mais sofrem, da educação. É a base, se as pessoas saírem das mãos de vocês, pedagogas, com algum problema de entendimento, a dificuldade que essa pessoa vai ter para melhorar no ensino fundamental 2 ou no ensino médio e na faculdade é muito maior. Agora, se ele já compreender o que é analisar, o que é examinar, o que é entender, se ele não aprendeu somente a ler, mas ele aprendeu... Por exemplo, tem pedagogas que se preocupam apenas com ensinar o aluno a ler. Eu lembro que o ano passado não, foi ano da pandemia, eu pedi para o aluno ler um texto de história e ele leu. Aí eu disse assim, uma coisa normal que você faz em sala de aula, né? Diga aí o que, é que você entendeu. Ele disse, não, professor, lá atrás me ensinaram a ler, não foi entender, não. Ler eu sei, entender eu não sei, não. Quem foi que disse que eu não entendi nada, mas eu sei ler? Isso eu garanto. Aí eu atentei, ele está certo. Talvez ele não aprendeu a entender. Ele leu. Ele sabe juntar as palavras, juntar as sílabas, mas ele entende o que lê. É aí onde nós chamamos de analfabetismo. Analfabetismo funcional. Analfabeto funcional. É aquela pessoa que lê, mas não entende. Então, se o aluno sai da mão de vocês, ele até sabe juntar as letras, juntar as sílabas, formular uma palavra, fazer uma frase, ler um texto. Aí você, como pedagoga, pode ficar satisfeita. Pronto, consegui. Não é demérito, conseguiu. Mas é bom que, além disso, esse aluno saiba as habilidades e competências. Ele saiba entender o que ele leu. Sabe? E, gente, é muito fácil você saber quando o aluno entende, porque ele não se aguenta. É no ensino médio, é no fundamental, é na faculdade. Quando o professor fala alguma coisa, o aluno diz assim, então é isso, agora eu entendi. Pronto. Ele entendeu. Ele conseguiu juntar 2 mais 2. Ele conseguiu compreender o que eu queria dizer para ele. Então, isso não é fácil. É uma habilidade que nós temos que ter. Não é só ensinar o aluno a ler e juntar palavras. É preciso trabalhar as habilidades. E é por isso que muito aluno se dá mal no Enem. Porque ele sabe ler, ele sabe fazer conta, ele sabe escrever, mas ele não entende. A maior reclamação no Enem é que ele não sabe para que tem tanto texto na prova. Olha a reclamação. Eu não sei para que tanto texto. O texto está lá para ajudar, mas ele não entende. Aí ele não consegue. Então, isso tudo é na base. Se vocês se vocês querem ser melhor professoras e professores do que muitos que tem no mercado, é não ensinar somente a ler e escrever.
é trabalhar as habilidades, as competências, e esse aluno sair da sua mão, sabe? Sair da sua... Então, a escola que eu trabalhei, a escola adventista, nós do ensino fundamental 2, tínhamos contato direto com o fundamental 1. A gente tinha muita reunião e conversava, achava muito legal. Por quê? Porque a gente conseguia ver as debilidades. E as professoras diziam para a gente, olha, elas passavam para a gente um relatório bem detalhado. O aluno fulano de tal não tem essa habilidade, ele não consegue compreender, e a gente ia trabalhar isso lá na frente. Então, esse estágio é uma observação da prática pedagógica. A praxis da educação no grego, praxis, praticar. É isso que você vai ver como é que isso funciona. A partir de uma observação da prática do docente feita em sala de aula. Você não vai para a sala de aula, né? Eu não sei se algum de vocês tivesse condição de entrar numa live, eu já falei isso lá atrás, seria bem interessante. Eu não sei se vocês estão em alguma escola que vai permitir isso, mas seria bom vocês entrarem em uma live que o professor está dando aula, para vocês verem como é que ele lidar com isso, né? Seria interessante, mas se não der, não tem problema. A outra é participação, ó. Deixa eu ver aqui como é que esse... Peraí, viu? Que é assim mesmo, ao vivo é assim mesmo. Deixa eu ver se esse negócio volta. Voltou. Aumenta. Vamos lá para onde nós estávamos. Depois da prática, tem esses 3 pontinhos e nós vamos para os vídeos, viu? Espera só um pouquinho aí, porque eu acho que isso aqui precisa ser melhor compreendido. Então, vamos lá. Aqui, chegando. Depois dos artigos. Está passando. Vai chegar. Chegou. Depois da prática, participação. Considere-se participação toda a atividade realizada por vocês em situações didáticas. Ou seja, vai considerar tudo. Se você tivesse presencial, ajudou o professor a preencher uma caderneta, uma caderneta, lançou nota, corrigiu a prova. O meu estágio também foi 3 etapas. Nesse que vocês estão, eu ajudei os professores, eles se aproveitaram até de mim, eu deixei, corrigir prova, ver a nota, preencher calendário e tal, era tudo no papel. Beleza, é uma prática normal quando você vai estagiar. Então, isso conta também, tá bom? Participar da monitoria, atividade de extensão, organizar as fichas, preencher diário, aqui, ó, preencher diário, auxiliar o professor no âmbito didático-pedagógico, em atividade educacional. Vocês, entre aspas, se livraram, talvez, de uma cilada que normalmente vocês sofrem nesse período. Qual é? Eu lembro que quando eu fui fazer esse estágio que vocês estão fazendo, mas na área de história, porque nesse momento nós não devemos dar aula. Não é o momento ainda. Você vai ver o professor na prática pedagógica. Mas a maioria das vezes, eu ouvia falar e não acreditava, os professores jogam você. Aí eu fui para uma escola que fica ali na Avenida 7, perto ali da Avenida 7. É uma escola Salete, o nome da escola. Eu não lembro o nome da escola. Eu saía à noite da faculdade, ia para essa escola, que só dava para fazer à noite. Aí, o primeiro dia, a professora me recebe. Bom dia, professor, tudo bem? Tudo bem. O senhor está fazendo estágio? Né? O senhor vai ficar comigo, eu sou a professora Regina, o nome dela, e a gente vai aqui começar nosso estágio. Tá bom, professor? Então, tá bom. Eu fui preparado para acompanhar. O professor na aula disse, não dê aula. Vocês não dão aula. Aí ela disse assim, professor, hoje meu filho vai sair do vôlei, do karatê mais cedo, não sei o que era, e aí eu vou aproveitar que o senhor está aqui, a aula é sobre o Brasil Império, aí puxou o plano de aula, a aula é sobre o Brasil Império, aí tem 7 alunos. Quando acaba a aula é só 30 minutos, porque a aula é 50, é uma turma de EJA. Aí o senhor aplica uma atividade, cria umas questões sobre o Brasil Império, e amanhã o senhor passa para mim? Valeu, professor, obrigado. Fui embora. Gente, eu fiquei ali na sala de professores,
com a mão no queixo, dizendo, Jesus, misericórdia. Essa mulher. E os outros professores chegando, é professor novo? Eu, não. E o que é que o senhor é? Eu disse, não, eu estou estagiando com a professora Regina. Ele, cadê a Regina? Aí o pior é que os professores ficaram, Regina não tem jeito não, já botou mais um estagiário para trabalhar no lugar dela. Rapaz, essa Regina é dose, viu? E eu, meu Deus, onde é que eu vim parar? Aí um outro lá, que não sei de onde, encostou e disse assim, ó, professor, a sala que o senhor vai, tem um cara que aí é envolvido com droga, não sei de onde, se ele não deixar o senhor dar aula, o senhor não dê não, viu? Eu disse, meu Deus, que negócio é esse? Não, e o pior é que aí, deu horário, eu entrei. Gente, foi a pior aula que eu lembro de ter dado na minha vida. Eu acho que naquele dia eu chamei Dom Pedro de Dom João, ou Dom José, menos Dom Pedro. Eu acho que eu usei Dom João, Dom José. Ainda bem que era turma de EJA, que eu não sei também se o povo estava entendendo. E vai para cima e vamos. Depois coloquei 2 questões lá. E eu disse o professor que me dava aula de História do Brasil, ficou dando risada. Ele disse, essas coisas acontecem. Eu disse, acontece e você não me prepara. Eu devia ter me preparado. Então, pelo menos disso, vocês escaparam. Ser jogado aí nas covas dos leões, às vezes é bom, mas às vezes também é muito ruim, porque você está lá para aprender. Eu conheço um colega que passou por isso, até hoje ele não volta para a sala de aula. Não quer saber de aula de jeito nenhum. Traumatizou com esse negócio da aula. Então, participação e o último, regência. Momento em que o estagiário deverá viabilizar a aplicação dos planos de aula construídos no momento da participação. E aí é onde nós chegamos no nosso vídeo. Como viabilizar o plano de aula construído? Aí nós criamos essa mini aula que vocês estão dando para a gente poder ter uma ideia geral do que é uma aula, como é que funciona e etc. Essa é a razão da aula. Se você perguntar, professor, e era obrigatório o senhor ter feito esse vídeo? Não. Eu achei necessário, não obrigatório. Achei necessário para que você percebesse, já que você não vai acompanhar um professor em sala de aula, que você percebesse todo o processo de uma aula. Desde pensar, elaborar, colocar no papel e aplicar isso na prática. Então, você pode usar como a primeira experiência de uma aula que você está aí por live, talvez não tenha ninguém assistindo, mas é importante que você compreenda que a aula como é que a gente pode dizer? A aula, ela é o resultado de um planejamento. Uma boa aula é isso. E para fechar essa primeira fala, eu lembro de um professor muito bom que eu tive na faculdade, um dos melhores que eu considero, não sei o que, Borges, esqueci agora. Ele dizia o seguinte, olha, quando o professor planeja a sua aula, ele está tão preparado para fazer aquilo, porque primeiro quem criou a aula foi ele. Se algum aluno puxar outro assunto que não está na aula dele, ele não tem obrigação de fazer. Nós temos que ir para a sala de aula entendendo. Nós não sabemos nós não somos o Google. Entende? Nem o Google sabe de tudo. Nós não estamos ali para ser o Google. Não tenha medo de dizer para o aluno que não sabe. Eu não sei, eu vou pesquisar. E se for engraçadinho que disser assim, é professor e não sabe, eu sou professor, não sou o Google. Já disse isso várias vezes. Professor, tem obrigação de saber de tudo. Agora, daquilo que você planejou para a sua aula, é bom que você vá preparado. Entende? Você está dando aula lá de ciência, sobre a água, o estado líquido, o estado gasoso e etc. Sobre isso, se prepare. Leia o material, entenda as habilidades, para pelo menos naquilo que você está dando aula, você está apto a responder. No máximo no que você estudou ali, você está... É isso que faz um professor crescer. Ele se preparar para aquilo que ele está dando. Pode acontecer do aluno perguntar algo sobre o que você planejou, que você não saiba? Pode, mas é muito mais difícil. Que você se planejou. Você está ali arrumadinho na sua aula e é tranquilo. Se o aluno
puxar um assunto que não tem nada a ver, aí você, gente, focando aqui na aula, vamos lá, tal. Isso aí fica muito mais tranquilo, tá bom? Parar a apresentação aqui, deixa eu parar. Parei a apresentação. Alguém entrou nesse e-mail que eu mandei agora, por último? Conseguiu entrar? Alguém conseguiu entrar nesse último e-mail que eu mandei? Vocês viram? Não, né? Consegui, professor. Deu certo, Valdirene? Consegui Eu não, nesse instante. Você mandou o eu link. não consegui, não. Eu mandei agora, Antônio. Não é aquele velho, não, novo. Eu mandei agora. Ah, sim, sim. Ah, não Anotem, olhei, não, professor. anotem aí, por favor, o novo e-mail. Eu criei o e-mail Eu só. nem tentei. Pronto, eu criei o e-mail só. Ah, assim. Eu criei o e-mail só para vocês, para ver se agora vai. O e-mail é estágio supervisionado 2 FMB. Só que o 2 ficou II. É só copiar e colar. A senha é estágio 2. Tá bom? E aí segue o que nós já falamos. Você vai pegar a sua aula, você vai procurar o drive desse e-mail, colocar a sua aula lá. E aí se você já fez a segunda parte do planejamento lá, que é esse aqui, vamos lá para o nosso planejamento. Deixa eu espelhar aqui. Ô, professor, me explica uma coisa. Diga, Valdirene. Esse e-mail aí é para enviar só o vídeo ou é todo o trabalho? Valdirene, se vocês não quiserem ficar em 2,5 para não bagunçar, pode enviar tudo por esse. Tá bom? Se vocês não quiserem ficar, manda o trabalho para um e-mail e manda o vídeo para outro. Se vocês não conseguirem, assim, se essa dinâmica confundir, deixa tudo nesse e-mail que eu mandei agora. Está supervisionado, o trabalho final, tudo certinho para não ficar... Melhor, né? Bom, isso, é melhor. Para não ficar bagunçado também. Então, vamos lá, gente, ó. Deixa eu ver aqui. Eu acho que vocês estão visualizando aí. Nós teríamos hoje, o nosso avanço hoje, para quem já fez, deixa eu chegar lá. Vamos lá. Mais um pouquinho. Aqui. A maioria de vocês já fez a capa, introdução, fundamentação teórica. Hoje seria esse tópico, conhecendo o campo de estágio. Aspectos materiais. Deixa eu só fechar um áudio aqui rapidinho, só para a gente não ficar no... Peraí. Pronto, fechei. Vamos voltar aqui, ó, gente. Qual é essa parte que vocês fizeram ou ainda vão fazer? O que seria? Aspectos materiais, físicos e socioeconômicos da escola. Deixa eu fechar aqui o áudio de novo. Tem algum áudio aberto aqui? Tem. Valdirene, eu vou fechar teu áudio rapidinho, viu? Depois eu abro. Aqui, ó, gente. Conhecendo o campo do estágio. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Se vocês já chegaram até aqui, nós estamos seguindo as datas. Ótimo. Se não chegou, não se desespera, respira, ok. Mas o que seria? No primeiro ponto, aspectos materiais, físicos e socioeconômicos da escola. É um pouco o que você fez no outro estágio. Por exemplo, aspectos materiais, as cadeiras, como é que são? Professor, mas eu nem conheço a escola. Se você puder, nesse estágio, fazer uma entrevista com o professor que você está estagiando com eles, é bom. Senão você não vai ter essas informações. Mas se é a mesma escola que você fez o estágio passado, então você sabe tudo isso aqui. Entendeu a lógica? Se é a mesma escola, então você sabe como é a sala, como é as cadeiras, se são crianças de baixa renda, de renda mais alta, se a escola tem um poder aquisitivo bom, se ela não tem. Você já sabe porque você fez o outro estágio. Mas se você não fez, essas informações você precisa ter de alguém da escola. Que aí você pode conversar com o professor que você está estagiando, com um grupo de professores.
Ó, professor, tem uma parte que tem umas questões para a gente fazer. Tem como o senhor me ajudar aqui? É rapidinho. Manda um áudio para mim explicando só isso aqui. Um áudio de 5 minutos, o professor explica isso aqui. O que é que você vai precisar saber? Quais são os aspectos materiais da escola? Tem quadra? Não tem quadra? Tem espaço para as crianças brincar? Não tem. Tem brinquedo? Não tem brinquedo? Tem brinquedoteca? Não tem. Bebedouros? Aí vocês podem, repetindo, a mesma coisa que nós fizemos no outro. Vocês podem fazer nesse. Se aonde vocês estão trabalhando está tendo aula, então toquem no aspecto da pandemia. Estão obedecendo a questão da limpeza, máscara, distanciamento? Como é que está essa questão física da escola? A quantidade de alunos? Isso tudo é bom estar no relatório de vocês, porque, repito, o que eu disse da última vez, vocês estão fazendo história. Talvez, espero, nós não tenhamos uma outra pandemia dessa. Então, vocês estão vivendo um momento histórico que vocês podem registrar nos aspectos materiais. Olha, as cadeiras estão espaçadas a 2 metros, tem espaço para isso, as salas são largas e espaçosas, ou não, você vai fazer a crítica, não tem espaço, é 30 alunos, mas só caberia 20, o decreto diz para colocar 15, a escola mandou 40. A crítica tem que ser feita. É um trabalho escolar. Não tem por que não colocar. Porque vocês estão analisando todo dentro do aspecto de pandemia. Então, no geral, você falaria só do material e do físico. Mas esse material e físico está sofrendo o impacto da pandemia. Então, tem álcool para os alunos? A professora tem álcool na mesa dela, na entrada da sala? Tem álcool na entrada da escola? Como é que está isso? Se essa escola está aberta, é claro. Se ela não está aberta, aí você não precisa falar sobre isso, porque você não terá ninguém vivenciando isso. Então, não precisa. Agora, mesmo que a escola esteja fechada, você pode ainda fazer no seu relatório a seguinte citação. A escola que eu estou estagiando não voltou ainda porque não tem condições. Ela não tem verba para nada. Ela não tem como. Não se comprou o kit, os professores, não tem dinheiro para álcool, etc. Então, assim, se está em atividade, você pode fotografar na sua mente, estou falando nem tirar foto. Você pode mostrar a realidade. Se não está, você pode falar ainda por que essa escola não foi aberta, porque a prefeitura não distribuiu ainda, não teve orçamento, e várias coisas que você pode trazer, se você achar pertinente, eu acho. 3.2. Corpo discente, expectativa e possibilidade de aprendizagem. É a pandemia. Qual é a expectativa? Que o aluno aprenda. Leia, escreva. Vocês que são pedagogas, e algumas são mães, qual é a sua expectativa quando você manda seu filho para a escola? Pense nisso, vocês que são pai e mães. Seu filho tem 4 anos, 5 anos, 6 anos, tem sobrinho. Pense nisso. Qual é a minha expectativa de aprendizagem no ano que ele está quando eu mando ele? Não sou mãe, não sou tia, não sou vó, não sou nada. Mas estou informando em pedagogia. Leia no parâmetro curricular que eu mandei para vocês. As crianças, você está estagiando aonde? Do 4º ano, 5º ano? Não sei. As crianças do 4º ano, qual é a expectativa de aprendizagem delas nesse ano? O que é que elas estarem fazendo? Se relacionando? O que é que elas devem estar aprendendo? Aí você sabe. E diante da pandemia, está dando conta, tem condições de fazer isso pelo Meet. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. A expectativa de aprendizagem do meu filho era que a Cristina acompanhasse ele na escrita. A Cristina, dando aula pelo Meet, consegue fazer esse acompanhamento? Aí você tem que perguntar à professora. Expectativa do aluno. E o que nós temos, e o que a senhora está fazendo pelo WhatsApp, pelo Meet. O que a senhora acha? Aí você tem que ouvir do professor. Não tem jeito. Não dá para tirar da tua cabeça. Ô professora, ô professor, ô professores, a turma que eu estou estagiando teria que estar aprendendo o que nesse momento? Qual é a base? Qual é a expectativa de aprendizado deles? Ah, é isso, 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 isso.
E o fato do senhor estar dando aula pelo Meet, pelo WhatsApp, prejudicou em quê? Ajuda, prejudica? Esse tópico é essa discussão, entendeu? O que o aluno deveria estar aprendendo e, dado a situação do professor, como é que está isso? Então, é isso que você precisa discutir nesse tópico, que é um tópico que fala o quê? Expectativa de aprendizagem e possibilidade. O professor faz o que é possível. Tem coisas que não dá. Eu já falei em reuniões de professores, já disse a vocês, eu amo a educação à distância, acho que para vocês no curso de pedagogia, maravilhoso, não tem problema, mas no aspecto infantil é muito complicado. Há coisas para a criança que a distância não dá conta. Por melhor que seja a plataforma, vocês que são professoras entenderão que não dá conta. Tem um dado que eu não sei qual é de onde foi a pesquisa, mas foi uma colega pedagoga que comentou essa semana que uma criança, com toda a tecnologia que nós temos, ela só consegue aprender 20% do que ela aprenderia se fosse presencial. Eu não sei, eu não perguntei, não consegui ainda saber de onde ela tirou essa pesquisa. Baseada em que fundamento ela chegou a esse dado? Porque para a gente repetir isso, como professores, é bom que a gente tenha uma base. Eu achei muito pouco, mas ela é da área, ela é pedagoga, eu não sou. Então eu escutei e aceitei o que ela disse, porque ela é uma conhecedora do campo. E ela disse, professor Anderson, de 1 a 5 anos, no infantil, 100% que a criança tem para aprender, com as melhores tecnologias que nós temos, ele só aprende 20. 80 ele não aprende. Então, se eu achava que era complicado, com esse dado, piorou a situação. Então, ensino fundamental 2, mais ou menos. Ensino médio, eu não vejo problema. Ensino superior, também não vejo problema. Mas no infantil, eu acredito que vocês que são pedagogas perceberão que há problemas sim, que não se resolve com essa magnífica tecnologia, graças a Deus pela tecnologia, mas eu acho que não resolve. Então, isso vocês vão discutir no relatório. Mas vocês, como vocês não estão em sala de aula, vocês precisam conversar com alguém. Como é essa? Professor, eu queria saber assim, ó, sabe aquele negócio que tem no... De vez em quando aparece aqueles vídeos TikTok, no Facebook, expectativa e realidade? Expectativa é uma coisa, a realidade é outra. A expectativa é que o aluno aprenda, mas qual é a realidade? Aí você tem que ver com o professor. Qual é a realidade, professor? Me diga. Aí você vai saber com ele. E aí o 3.3, formação, planejamento, avaliação e concepções. Isso aí eu acredito que a maioria de vocês não terão dificuldade. Qual é? É saber o grupo que você está participando, observando, estagiando, como é que eles... Qual é a formação deles? São tudo pedagogos pós-graduados? Se formaram aonde? Escola pública? Escola particular? O que você conseguiu perceber nesse estágio? Outra coisa, como é que eles planejam? Eles têm reunião de planejamento? Eles se reúnem uma vez por semana? Eles planejam um dia para o mês todo? Como é que eles planejam? E as avaliações? Eles conseguiram adaptar para esse campo da internet? Por exemplo, aqui, a maioria de nós está fazendo formulário do Google. Manda o formulário para o aluno e o aluno responde. É uma prova digital. Faz um mês que eu dei um treinamento para um grupo de professores como fazer um formulário, porque nem todo mundo sabe. Então, como é que os professores aonde vocês estão estagiando estão fazendo prova? Estão mandando pelo WhatsApp, um PDF? O aluno responde no caderno, tira a foto e manda? É na plataforma do Classroom? É um formulário para ele responder? Como está sendo a avaliação do aluno? Não tem avaliação escrita? É só conversa? É só aula? Como é que eles estão avaliando o aluno nesse momento de pandemia? É outro ponto que vocês vão colocar no relatório de vocês.
que é formação, planejamento, avaliação e concepções. Professor, o que seria concepções? Concepções é por que essa avaliação? Baseado em que concepção os professores escolheram esse tipo de avaliação? Por exemplo, aqui entre nós, tem turmas que nós não mandamos formulário. Por quê? Porque os alunos não têm celular. Ou estão trabalhando e não assistem aula. Aí a gente faz o quê? A gente imprime e o aluno vai buscar na escola. Nós percebemos que aquele aluno não se encaixa naquela avaliação. Aí aqui nós temos pelo menos 3 modelos de avaliação. 4. Plataforma do Classroom, formulário enviado para o aluno, PDF no grupo do WhatsApp e impressão na escola. O aluno tem 4 possibilidades. Aqui nós dividimos por cores. O hospital não tem aquelas cores? Verde, amarelo, azul, vermelho, se é urgência ou não. Aqui os alunos são divididos por cores, para saber a situação socioeconômica dele. Por último, direção e equipe técnica, organização das ações em seu projeto político-pedagógico. Aí você vai lembrar um pouco do seu estágio passado. Qual é a relação da direção com os professores, com coordenação? Quais as ações eles têm feito nesse momento? Existe alguma ação que a escola projetou, tipo reunião com os pais, treinamento para os professores nas plataformas, ensinar os alunos como usar? Qual é o projeto dessa escola? Político-pedagógico. A escola fez um mapeamento para saber aonde esses alunos moram, para distribuir chip ou para ajudar eles de alguma forma. Qual o projeto político-pedagógico, ou seja, socioeconômico, que essa escola produz, que ela faz? Esse último tópico, vocês vão precisar, além de professores, conversar com o coordenador ou alguma coisa assim, tá bom? Mas é isso. Não é obrigado a estar pronto hoje, isso aqui eu explico hoje mesmo, e vocês podem me entregar na próxima aula. Quem já chegou aqui, aí tem esse 4º tópico aqui, que é experiências docentes. O que é experiências docentes? Gente, experiências docentes é aquilo que você vai ouvir dos professores. Aí você coloca o nome do professor. Ouvi do professor Francisco Anderson, tal, do 2º ano, a seguinte experiência. Eu estava dando aula, não sei o quê, tal. Entendeu? Então, assim, vocês vão falar de experiências docentes. Como foi essa experiência? De que forma você ouviu dos colegas? Experiência docente não é a de vocês, claro. É a dos colegas que vocês ouviram. Eu tenho uma experiência, para encerrar essa parte da aula, muito interessante no CEPS. Eu não sei quem aqui já andou em Valença e conhece uma escola chamada CEPS, é o antigo Coesva, ali de Valença. Escola gigante, bem grandona. É a maior escola pública que tem em Valença. Aí eu dei aula lá um tempo. Aí no meu primeiro dia de aula, que eu fui contratado, eu não sabia que essa escola é uma escola técnica e ela tem surdos e mudos. Pessoas que não escutam e não falam. E entrei na sala. Erro da coordenação, que não me avisou. Entrei na sala e tinha 8 pessoas na minha frente. Já estava no meu horário. O que foi que eu fiz, Cristina e Antônio? Fui dar aula. Fui para o quadro. Comecei a escrever a minha aula. Escrevi e comecei a falar. Tá. E o povo olhando. Aí uma mulher, uma negra, amiga, a Verônica, ela entra. Professor, boa noite. Boa noite. O senhor já começou a aula? Eu disse, já. Não é porque o senhor tem que esperar por mim. Eu não entendi o porquê. Não, porque sou eu que traduzo a aula para Libras. Aí eu disse assim, e eles não... E todo mundo rindo na sala. Quer dizer, eles deixaram eu 15 minutos dando aula para eles, zombando da minha cara, eu acho, né? Dizendo assim, esse professor tá maluco. Ele tá dando aula para quem não ouve. Quer dizer, foi uma experiência para mim
de erro da coordenação, porque a coordenação deveria ter me chamado, professor, o senhor está indo para uma sala que é inclusiva, que tem alunos que não sabem, que não falam e não ouvem. O senhor aguarde a professora de Libras para traduzir sua aula. Não esperei, não me disseram, comecei a dar minha aula e paguei, na minha opinião, aliás, eu acho que esse é o maior mico da minha vida. O segundo que eu lembro foi agoniado de tanta escola para dar aula, que teve um tempo que eu dava aula no CETEM, no Colégio Social, na Escola Adventista, no Educativa e outra escola lá, que eu não lembro. Tinha dia que eu estava nas 4. Aí eu lembro de eu entrar um dia na sala de aula, do 8º ano, coloquei todo o assunto, comecei a explicar. Na metade da aula, os alunos disseram, professor, essa aula não é a gente não, viu? Aqui é 7ª série. Eu disse, gente, aqui não é 9º ano, não. Disse, não, aqui é 7ª série. Eu disse, meu Deus, eu não estou no social, não. Não, professor, aqui é a escola educativa. Foi onde eu percebi, rapaz, eu tenho que parar. Eu tô surtando já. Eu estou surtando. Então, assim, isso acontece. São essas experiências que vocês podem relatar. Se os professores tiverem coragem de dizer algumas coisas que eles fizeram, pode relatar. Então, essas experiências é o dia a dia do professor, né? Por exemplo, aqui mesmo, sabe qual é a experiência que eu tenho direto com os alunos? Ainda hoje eu tive. Você acaba a live, valeu, gente, tudo bom? Vamos lá. Aí quem está assistindo a live, sai. Quem tinha ligado o celular e não estava nem aí para mim, fica aqui. Aí eu fico perguntando, gente, pode sair. Não precisa me enganar mais não, já acabou a aula. Ó, pode sair, viu? Pode ligar o celular. Alô? Pode ligar. Gente, às vezes eu passo meia hora, aí a pessoa vem. Ô, professor, eu tive que sair. Eu disse, eu sei. Desliga aí, vá. Então, assim, na aula da live, acontece muitas vezes isso. Né? Acontece muitas vezes. O cara liga o celular, larga você falando lá, vai embora, vai fazer outra coisa e acabou. São experiências que eu não tinha, que eu estou tendo agora, tá bom? Mas, gente, para fechar nossa aula, alguma dúvida do que foi dito hoje ou que foi dito na aula passada? Se não tiver nenhuma dúvida, vocês vão mandar para mim o vídeo que vocês fizeram para esse e-mail. E quem já atualizou o que está digitando, manda também para esse... Bora deixar certo? Para mandar tudo para esse e-mail novo agora. Eu gostei da ideia da colega de vocês. Diga, Josiane. Boa noite, povo. Boa noite, Professor, querido. Eu sou a dupla de Thaís. Eu e Thaís somos dupla. Aí nós vamos estagiar no Colégio Lenilton. Tá bom. Só que houve uma resistência da parte da diretoria em não colocar a gente no grupo. Ela explicou para a gente que o grupo que eles têm um grupo sim, mas é de todos os professores do município. Aí ela disse que não poderia colocar a gente nesse grupo e que não ia ter nenhuma fala demais para que a gente pudesse interagir ou comentar alguma coisa. Aí ela me sugeriu fazer um grupo, só eu e Thaís e ela. Aí eu disse a ela que poderia ser, mas que eu iria falar com o professor, porque a preferência era... É claro, é claro. É claro. Ela é coordenadora ou é diretora? Não, na verdade ela nem é diretora, nem é, mas ela estava auxiliando a diretora. É isso. Rapaz, gente, tem coisas tão estranhas que acontecem, porque assim, todo mundo que está em sala de aula hoje passou por isso. Todos os professores que estão em sala de aula passaram por isso. E deveria entender o que ela deveria dizer. Olha, eu vou pedir, eu vou pelo menos fazer assim. Eu vou perguntar se alguns professores poderiam fazer um grupo separado com vocês. Isso seria boa vontade. Não dizer que você não... Claro que você não precisa estar num grupo que tem professor de todo o município. Mas ela poderia dizer, olha, olha, Josiane, eu vou falar com alguns professores da nossa escola e ver com eles 2 ou 3 para fazer um grupo com vocês. É o mínimo que ela podia fazer, porque se ela é professora, ela já passou por isso, ela precisa. É chato isso, viu?
Dá vontade de ligar para uma indivídua dessa e perguntar se ela nunca estudou na vida. Professor, Ah, o meu caso também é igual de Joseane. A secretária disse que não vai poder botar a gente no grupo porque devido os professores vão ficar acanhados de estar se comunicando um com o outro, porque a gente é estranho, então eles vão ficar meio ansiosos de estar ali participando junto com as pessoas que eles não conhecem. que maravilha. Não tem É, nada a ver, nada a ver. é. A gente não vai se comentar nada, a gente só vai ver o que é que eles estão planejando. Mas esse é o problema, Nayane. O problema é que eles talvez não estejam planejando nada. Exato. Esse é o problema, entendeu? Porque assim, gente, olha, e é bom para vocês aprenderem o quê? Nós não podemos ter medo de coordenador assistir nossa aula, sentar para assistir. Não, gente, você está fazendo nosso trabalho, qual o problema? Então, assim, na minha opinião, quem tem medo de abrir a porta deve alguma coisa. Entendeu? Infelizmente, eu não quero aqui ser leviano, mas, assim, não dá para você dizer, os professores se sentirão constrangidos. Por quê? Eles fizeram isso também. Todo professor levou um estagiário para a sala de aula para acompanhar a aula dele. Todo professor fez isso. Qual é a diferença de colocar ele no grupo do WhatsApp? Se não quer colocar no grupo do WhatsApp, então, até uma coisa que eu quero perguntar, Joseane e Nayane, eu pergunto a vocês duas, está tendo aula na escola de vocês online? Não, nessa escola não está tendo aula, Nem mas online. eles estão fazendo atividades e entregando aos pais. E as crianças estão fazendo em casa e devolve para que seja corrigida. O professor não está dando aula de jeito nenhum. Não. É por isso que não tem planejamento. Está entendendo? Não está dando aula, infelizmente. Gente, alguém conseguiu com a Amparo ficar com ela? Professor, eu também não fui colocada no grupo. Diga, Sebastiana. E aí, como Eu também não fui colocada no grupo e até hoje a minha carta de apresentação não me devolveram ainda. Segunda-feira vou lá de novo para poder falar com eles. Tá bom, Bastiana. E falou também que se eu estivesse estagiando, eu estaria em uma sala. E se eu entrar no grupo do WhatsApp da escola, é como se participasse de todos os professores ali. Então, e eu ver com algum professor se poderia me colocar lá. E eu estou aguardando. Eu estou fazendo meu trabalho, mas não estou tendo auxílio nenhum da escola, não, viu? Estou entendendo. Deixa... É complicado, gente. Diga, Vitor. Diga, Wagner. Eu já imaginava isso quando o senhor colocou essa ideia para a gente imaginava que a gente ia sofrer sobre essa questão de a gente não poder participar, porque eles não iam permitir. E eu acredito que é porque eu acho que eles não estão preparados para poder estar ali para receber a gente. Professores inseguros. É porque, Valdirene, se tivesse na normalidade, todas vocês, eles têm obrigação, entre aspas, obrigação, todos vocês estariam do lado de uma professora. Então, assim... Professor... Diga. Ela me questionou, como é que você vai estagiar se as escolas nem estão funcionando? Meu filho, aí você responde para ela, eu vou estagiar com o que vocês estão fazendo. Se vocês estão trabalhando... Aí elas estão trabalhando internamente, não sei o quê, e aí foi um blá, 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 e até agora nada de retorno para mim. É isso aí, é complicado, viu, gente? Complicado porque... gente, olha, o problema é que eu falei isso para a Danúzia. Para a Danúzia, eu estou falando da minha coordenadora. Eu falei disso para Amparo. Aí Amparo disse que algumas de vocês poderiam estagiar com ela. Alguém conseguiu estagiar com Amparo? De início, eu até falei com o Amparo, só que, assim, para a gente ia ficar muito complicado estagiar lá. Aí, como eu consegui aqui na escola, mesmo com essa dificuldade de ser inserida no grupo,
eu optei por ficar aqui mesmo, por conta de já ser uma escola no município, de eu poder ir conversar com o diretor, com a professora. E por conta de ser no município em que eu moro, eu optei por ficar aqui, entendeu? E a dificuldade de enviar os documentos também, porque eu achei que ia ficar muito complicado para poder enviar os documentos. Entendi. Gente, vamos ver, né? Vamos esperar até a próxima aula para ver se essas pessoas que não estão conseguindo, vocês conseguem de alguma forma. Eu vou falar com o Amparo. Eu vou tentar ver aqui também na Bahia. Eu lembrei aqui de 2 professoras que eu não sei se elas estariam aptas a abrir, porque são estado diferente, aí já é bem complicado. Mas, assim, eu fico triste com essas informações, porque todos os professores que estão em sala de aula hoje, eles deveriam, e é muito complicado isso, né? E eu tento aqui ser o mais ético possível, mas sinceramente, eu tenho raiva dessas situações de profissionais que não conseguem entender que os outros precisam passar pelo que ele passou. É a tal da empatia, se colocar no lugar do outro. Como é que você sabe que tem uma pessoa que está fazendo curso de pedagogia, que é o que você fez, que essa pessoa precisa estagiar, ela tem que estagiar de alguma forma. A faculdade não para. Essa inteligente que perguntou para a Sebastiana como é que está estagiando em plena pandemia, as faculdades não param, nenhuma faculdade parou. A minha filha faz pedagogia, ela está fazendo estágio online também. Não tem outra maneira. O mundo não vai parar para poder, depois vamos fazer estágio. Não é assim. Mas beleza, vamos tentar resolver. Josiane depois diz para a gente que resolveu, a Valdirene, e a Nayane, a Josiane e a Sebastiana, né? Eu vou lá segunda-feira para ver se elas têm uma resposta positiva para mim, né? Para ver se já assinaram a minha carta, para ver se vão poder colocar nesse grupo aí, porque tá bom. Eu fiz até um pequeno questionário para perguntar, mas diante dessas respostas que elas me deram, professor, eu disse, eu nem sequer tirei da bolsa. Desanima, né? Desanima. Nem tirei, porque eu disse assim, se isso aí já não quer, mas responder as perguntas para mim também não vão querer. Desanima. Eu vou conversar com a Amparo, tentar dar uma ideia a ela, ver se ela resolve isso. Mas, gente, já estamos aí com 1 hora já, mais de 1 hora. Então, obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Não, se não tiver mais nenhum questionamento, eu aguardo vocês atualizarem até onde nós falamos hoje, aqueles pontos lá. Para quem já está fazendo, parabéns. Para quem ainda não conseguiu nem ter informações, vamos aí juntar força para conseguir. Eu vou tentar, de alguma forma, ver alguma coisa para cá, mesmo que seja em Fortaleza, mas eu vou conversar com o Amparo para saber como é que a gente pode conseguir algum lugar para vocês estagiarem. Eu pensei, Josiane... Eu posso mandar o meu que eu já fiz para o senhor dar uma olhada? Ou pode, não tem problema não. Mande, depois a gente vai. Se você quiser esperar terminar todo, espere, não tem problema não. Diga, Josiane. Estagiar, esse problema aí, o único problema que está havendo é de não ser inserida no grupo. Ela sugeriu fazer um grupo só com eu, Thaís e ela. Mas ela não é professora. Como é que ela vai te ajudar? Ela disse? Vou responder todas as perguntas. Ah, tá bom, entendi. Entendeu? Entendi. A resistência é só para não... Então, ela quer ficar entre você. Ela quer ficar entre você e os professores. Isso. Tá bom, tá bom. Menos mal, beleza. Esperando que segunda-feira ela me dê uma posição boa, né? Nayane, e a escola que tu fez o último relatório, não deixaram? Não, esse caso mesmo de Joseane, eu acho que eu estou fazendo a mesma escola que ela. Ela sugeriu isso aí, de fazer um grupo só com ela, porque ela é vice-diretora. Porque ela ia passar todos os procedimentos que acontecem no grupo. Mas ela disse que não ia inserir a gente no grupo dos professores, mas devido a gente precisar do grupo, que eu disse a ela, que a gente precisava de uma carga horária para participar de um grupo. Ela disse que ia fazer entre ela mesmo, o grupo dela, dos professores, não.
Mais ou menos. Então, assim, é aquilo que nós falamos no começo da live. Se o máximo que vocês conseguiram é isso, é trabalhar com o que tem. Né? Pelo menos ela está disponível, pelo que eu entendi, a responder as perguntas de vocês. Se ela vai assinar por esse estágio da forma que ela está fazendo, beleza, deixa ela fazer como ela disse. Não vai ser tão rico de experiência como vocês estarem em um grupo, mas na guerra a gente trabalha com o que tem. Então, né, então, nós estamos em período de pandemia, não dá também para ficar reclamando, pelo menos vocês conseguiram algo. Vamos ver se a Sebastiana consegue também alguma coisa com a escola. E na próxima reunião a gente vê, tá bom? Para fechar. A próxima reunião, gente, teoricamente, quem já conseguiu fazer tudo, já pode fechar o trabalho na próxima reunião. Mas eu sei que a maioria não vai conseguir fazer isso. Então, na próxima reunião, nós vamos ver até onde você foi e vamos dar mais 15 ou 20 dias, que é para recuperar aquela aula que nós não tivemos. Tá bom? Então, assim, se você conseguir dar conta de tudo até a próxima reunião, já manda tudo. A videoaula, seu trabalho, eu já vou dar uma olhada e já vou dar sua nota. Se você não conseguir, não se preocupa, que nós vamos ter mais um encontro para que você possa se ajustar. Diga, Cristina. Professor? Diga, minha querida. Professor, também vou estagiar estou estagiando na mesma escola que Nayane, mesmo problema, né? Mas assim, eu até falei para a Nay que ela falou assim, que não é a diretora, né? Ela disse que a gente poderia inserir a gente no grupo, fazer esse grupo que a Nayane está falando, né? A gente com ela. Mas eu disse a Nay que seria até bom, assim, a gente estar perguntando sempre as coisas que a gente quisesse a ela, porque eu acredito, do que a gente ouviu dela, assim, é que ela passa as coisas para os professores, entendeu? Então, eu disse a Nay que ela está bem por dentro das coisas da escola. Beleza. Agora, sim, se for possível, Cristina, com o jeito de vocês, se for possível, pergunta a ela, professora, aí você pode usar meu nome. Professora, o professor perguntou se não teria, como a senhora colocar, pelo menos uma professora que está na ativa em sala de aula, só para a gente também ter um contato com a fala dela, se for possível. Sim. Nós agradecemos o que a senhora está fazendo. Em tempo de pandemia, agradecemos. Mas o professor perguntou se a senhora teria como colocar uma ou duas professoras que estão em dia a dia. Pergunte a elas se alguém poderia participar. Se puder, a gente ficaria agradecido. Se não, só a senhora mesmo, tá de bom tom. Então, essa pergunta a ela, viu? Se ela poderia colocar uma ou duas professoras, porque por mais que ela seja, por mais que ela saiba de tudo, que ela deve ser aquela que está entre a direção e os professores, mas quem está vivenciando tem sempre algo a mais a contar. Então, seria bom. Mas se ela fechar a mesma porta, beleza. Viu? Então, galerinha, deixa eu dizer, eu queria que vocês colocassem o nome de vocês. Eu esqueci na última aula. Coloca o nome de vocês no chat. Porque vai ficar registrado. Coloca o nome, somente o nome. Pronto, não precisa dar mais nada não, porque a maioria aqui participou das outras aulas. Tá bom? Coloca o nome de vocês aí no chat, de um por um. Se tiver alguém que não consegue colocar, aí você bota para essa pessoa. Pronto, Valdirene colocou, Antônio. Aí vai ser nossa lista de presença. Que fica registrado, tá bom? Se alguém não conseguir colocar, me avisa que eu coloco. Diga, Josiane. Jamile não consegue, não? Jamile? Coloca o meu aí, professor. Sebastiana, vou colocar agora, Sebastiana. Sebastiana, presente. Mais alguém quer que eu coloque? Que não conseguiu? Pronto, gente, quem já colocou, beijão, Deus abençoe, valeu, Antônio. Viu, galera? Próximo encontro, nós estamos juntos. Deus quiser. Tchau, professor, boa noite. Valeu, boa noite.
Não saiam sem colocar o nome. Coloca o nome, galera. Clícia, Tânia, Ana Paula de Jesus, Nayane. Boa noite. Coloca o nome, galera. Raimunda Conceição. Clícia.